Senhor presidente, senhoras e senhores deputados estaduais, telespectadores da TV Assembleia, servidores da casa, senhoras e senhores presentes no plenário. Meu pronunciamento de hoje é rápido e ele vem no seguinte sentido. O governador Robson Faria, ele tomou uma decisão bastante adequada, esperada pelo empresariado no setor turismo do Rio Grande do Norte, que era uma menor taxação do imposto sobre o querosene de avião, né, o combustível para a aviação, tendo essa medida como escopo melhorar a dinâmica do turismo do Rio Grande do Norte. Eu defendo, ao longo da atuação na Assembleia, que o Estado ele tem uma política tributária, um olhar sobre a política tributária do ponto de vista amplo. É complicado você estar dando incentivos fiscais de um lado e arrochando a fiscalização do outro, sem haver um equilíbrio na política tributária. Mas, de fato, alguns setores, como é o caso da aviação, necessitam de uma atenção especial. E eu venho aqui fazer um apelo ao governador da abertura de uma discussão acerca do ICMS de combustível para dois segmentos em especial que são de fundamental importância no dia a dia, não do turista, mas do cidadão do Rio Grande do Norte, que é o transporte público e o transporte escolar. O transporte público, como também o transporte escolar, eles são fundamentais para a mobilidade urbana, que é hoje um dos temas mais importantes a ser discutido nas grandes cidades. E existe um incentivo fiscal para o transporte escolar de isenção de IPVA para veículos até 16 passageiros, e a gente faz um apelo ao governador que aumente essa capacidade dos veículos para até 21 passageiros. O transporte escolar é uma atividade importante na mobilidade urbana do município. Um veículo de transporte escolar, ele tira, no mínimo, 10 a 12 veículos de circulação na frente das escolas. E o incentivo ao transporte escolar é um incentivo à boa mobilidade. Hoje, carros maiores já fazem exercem essa atividade e sem ter o incentivo adequado, e o transporte escolar ele tem uma importância muito grande como uma excelente alternativa. Quando eu fui secretário de Mobilidade Urbana, nós implantamos o Via Livre nas escolas, que tinha uma série de elementos, desde campanhas educativas para ensinar o pai a agilidade do desembarque, convênio com as escolas para as escolas disponibilizarem servidores, funcionários das escolas para recepcionar os alunos e descongestionando a frente das escolas, porque atrapalha muito o trânsito. Quem em Natal, por exemplo, circula na Romualdo Galvão, em frente ao Colégio SEI, que foi um dos parceiros do projeto na época, sabe o quanto o horário de pico traz esse impacto na frente das escolas. As escolas e universidades são polos atratores de veículos e de congestionamento. E a gente precisa rever a lei estadual dessa isenção de IPVA, porque ela precisa avançar, e essa discussão que a gente quer colocar, ela precisa colocar a isenção de IPVA para 21 passageiros, como também a permissão de que um empreendedor individual possa ter acesso. Hoje, só pessoas físicas e quem é cooperativado tem acesso a essa isenção. Isso é ruim, porque ela incentiva a informalidade, né? O motorista de transporte escolar ele não pode ser um empreendedor individual, porque se ele for, ele perde a isenção. Isso é ruim para o Estado. Então a gente faz um apelo ao governador e vai apresentar um requerimento com a minuta de alterações do projeto, para ver se o governador faz esse estudo. O impacto é muito pequeno. O transporte escolar organizado no Estado, de forma orgânica, você tem em Natal 310 veículos, você tem em Parnamirim o transporte escolar é organizado, e o transporte escolar de Parnamirim também será beneficiado, como todo o Rio Grande do Norte,
com essa medida. Mossoró tem um transporte escolar também organizado. Então é muito importante que seja aberta essa discussão na alteração dessa lei que foi aprovada na gestão passada, e para tanto a gente vai promover uma audiência pública aqui na Assembleia com o transporte escolar. Eu inclusive vou fazer um apelo ao presidente da Assembleia e ao cerimonial que essa audiência pública seja aberta uma exceção aqui na Assembleia e ela seja feita num dia de sábado, porque os prestadores de serviço, os proprietários do transporte escolar, eles têm dificuldade de horário, obviamente estão de manhã e no meio do dia e no final da tarde eles estão trabalhando, deixando as crianças na escola e não podem participar em dia de semana com um volume adequado, uma audiência pública aqui na Assembleia. E a gente faz esse apelo ao presidente da Assembleia para que ele autorize o cerimonial a realizar essa audiência pública aqui no dia de sábado. Deputado, me permite aparteá-lo? Concedo uma parte ao deputado Carlos Augusto Maia. Obrigado pela parte. Ouvindo atentamente a sugestão e a ideia de Vossa Excelência, eu acho que poderíamos até pensar um pouco mais, Kelps. O Estado do Rio Grande do Norte é um dos grandes produtores de forma natural do gás natural. Então, por que os transportes coletivos não são... O combustível utilizado não é o próprio gás natural. Eu acho que se pensarmos e estudarmos este tema, surgiria daí uma solução para esse problema que nós temos na mobilidade urbana, que é um desafio das cidades. Eu creio que a redução do ICMS é importantíssima, mas o governo poderia pensar em colocar o gás natural nos transportes, nos ônibus, né, nos transportes escolares, como Vossa Excelência mesmo sugeriu no seu pronunciamento. Então, meu aparte é breve. Vou colocar a minha equipe para fazer esse estudo, seria viável, mas pelo custo e o subsídio que o próprio governo já oferece, eu acho que seria muito interessante o gás natural nos transportes coletivos. Muito obrigado, Kelps. Agradeço a parte do deputado Carlos Augusto e queria fazer um complemento. Ontem nós cobramos da Prefeitura de Natal uma participação maior na questão da segurança pública, porque não dá para a Prefeitura fazer de conta que não tem nada a ver com os problemas de segurança, por mais que constitucionalmente seja essa uma obrigação a priori do governo do Estado. Hoje nós vamos fazer a cobrança o contrário. O governo do Estado não pode ignorar os mais de 400 mil natalenses que andam de ônibus. Afora os transportes intermunicipais dos municípios da região metropolitana e os transportes municipais da região metropolitana e os intermunicipais no estado todo. O governo precisa discutir a cobrança do ICMS do transporte público. Não é só quem anda de avião que merece uma política tributária diferente, quem anda de ônibus também merece. E não é tão caro, porque tal como os aviões, não é isenção de ICMS no combustível para a frota de todos os carros do Rio Grande do Norte, mas para quem presta o serviço público de suma importância, que é a condução das pessoas que vão para a escola, que vão para o trabalho, todos os dias e que precisam andar de ônibus. O governo, na gestão passada, a governadora Rosalba se negou a participar do debate acerca de uma diminuição da cobrança de ICMS no combustível do transporte público. E eu espero que o governador, e a gente vai provocar essa discussão, abra uma discussão serena, madura, tranquila, avaliando o impacto nas finanças do Estado. É óbvio que tem que ser responsabilidade com a arrecadação. O Estado já tem dificuldade hoje de cumprir suas obrigações financeiras com a baixa arrecadação, mas esse é um setor da economia que afeta diretamente. E o transporte público ele tem um detalhe. Saúde pública, ou boa ou ruim, na área de saúde tem hospital público. Educação, ou boa ou ruim, você tem colégio de graça. Segurança pública, ou boa ou ruim, você tem policial de graça na rua.
Agora, transporte público é 100% pago. Você não tem... O Estado e o município não entram com R$1 para ajudar quem anda de ônibus. Até quem paga meia ou não paga nada, o custo dessa tarifa, que é meia ou que é gratuita, ela é inserida na tarifa e alguém paga. O Estado não entra com R$1 num serviço público de extrema necessidade e não dá nenhum R$1 de incentivo fiscal. A Prefeitura de Natal cobra 5% de ISS, o Governo do Estado cobra o ICMS cheio e o transporte público fica comprometido. Isso é ruim para a economia, porque quanto menor a possibilidade de circulação de pessoas, menor é a dinâmica econômica da cidade e do Estado. A circulação de pessoas e de mercadorias é fundamental para dinamizar a arrecadação do Tesouro Estadual. Por fim, só fazer um registro. Eu estive ontem no bairro de Nazaré, em Natal, e fui chamado pelos moradores da região, em especial um líder comunitário chamado Silvio Dantas, um grande batalhador por melhorias na cidade, e fui levado até a rua Jonas de Oliveira Leite. Um fenômeno aconteceu na rua João de Oliveira Leite. Essa rua tinha calçamento, deputado Gustavo Carvalho, era toda organizada. A Prefeitura de Natal foi e tirou o calçamento da rua. Tirou o calçamento. Disse, vamos deixar essa rua muito melhor. Vamos tirar o calçamento, vamos fazer o saneamento e vamos colocar asfalto. A parte da obra que foi feita até agora foi exclusivamente tirar o calçamento. A rua que era calçada, porque eu já vi prefeitura, a rua não é calçada, é ir lá e calçar. Mas eu nunca vi prefeitura descalçar a rua. E esse fenômeno aconteceu em Natal. Foi fazer a obra da Copa, a rua era calçada, tiraram o calçamento. A rua hoje é uma lama só. Fizeram a obra de saneamento, a construtora EIT não terminou. Os dejetos da vizinhança, todos são despejados na rua, no meio da rua. E há um ano, isso não foi semana passada não, e um ano essa rua está assim. Eu fiz a visita, a gente está trazendo esse problema público, porque isso é uma vergonha. A rua Jonas de Oliveira Leite foi a primeira rua descalçada da história de Natal. Porque a gente diz, olha, a prefeitura vai calçar tantas ruas, mas descalçar é a primeira vez. E o apelo para a construtora EIT, que é responsável pela obra, que termine a obra da rua Jonas de Oliveira Leite. Na pior das, homem, bota o calçamento de novo. Os moradores lá têm aquela sensação, olha, eu era feliz e não sabia. A gente achou que vinha um benefício e ficou um prejuízo imenso. Nós tiramos fotos, ontem mandamos para a imprensa. Os dejetos, a água servida está no meio, é uma lagoa, não passa carro. Só passa carro 4x4 na rua. Então a gente faz esse apelo, traz esse problema de público e faz esse apelo que a Prefeitura de Natal pressiona a construtora EIT que ela conclua a obra, porque está afetando inclusive a saúde dos moradores, em especial as crianças. Agradeço a paciência do presidente da sessão, deputado Galeno, e essas eram as minhas palavras no dia de hoje.